Quando eu estou dizendo isso, eu não estou afirmando que é um dogma da fé, que você tem que acreditar, porque está na Bíblia que Jesus derramou um sangue que era também o de Maria, etc., até de Davi. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que, do ponto de vista da interpretação imediata do texto, como puro documento, você tem que entender que o documento está afirmando que o sangue que foi derramado na cruz era o sangue de Maria, o sangue de toda a sua família. O que isso tem de teológico? Pode parecer teológico, porque esse pessoal só pensa em teologia. Agora, na maior parte dessas 6 páginas aqui, eu estou discutindo apenas a questão das relações históricas entre a Igreja Protestante e a Igreja Católica. E estou afirmando um fato incontrovertido ao qual ninguém desmentiu até agora. Eu disse, dos mitos anticatólicos que circulam em livros, nos filmes, em shows de TV, etc., etc., e que aqui nos Estados Unidos constitui uma indústria bilionária, tá certo? Há uma parte que vem da linhagem iluminista ateística, que começa no século XVIII. E outra parte, muito maior, que vem de origem protestante. A primeiro desses mitos é a questão das indulgências. Até hoje, você vê gente dizendo, a igreja vendia indulgências, que isso é pecado de simonia, você está vendendo favores espirituais. Ora, esse pessoal não tem a menor ideia do que é indulgência. A indulgência era a suspensão não das penalidades eternas, mas de penalidades temporais em troca de uma multa em dinheiro. O sujeito, em vez de ser preso, pagar uma multa. Isso é indulgência. Indulgência não absolvia ninguém. Né? Até o Eric Wegelin explica, ele diz, olha, foi lamentável que, quando os camaradas começaram a inventar essa versão fantasista da indulgência e acusá-la, a igreja não se explicasse direito. Ela podia ter mandado parar essa conversa na mesma hora, mas se omitiu. Quer dizer, não quis levantar mais polêmica e ficou quieto. E esta farsa se continua até hoje. Até hoje o pessoal repete, são 5 séculos, gente. Isso é uma mentiria boba inventada por Lutero. Lutero, aliás, vou dizer por português, claro, Lutero era um mentiroso compulsivo. Lutero suprimiu versículos da Bíblia e quando reclamaram, disseram, não, você tem que colocar. Ele não corrigiu, ele simplesmente bateu na mesa e disse, vai ficar assim mesmo. Ou seja, ele está proclamando que a autoridade dele é superior à autoridade do autor do texto da Bíblia. E depois vem dizer sola Escritura. Sola Escritura não, solo Lutero. Então, leiam a biografia do Lutero por Heinrich de Niffel, que é uma obra eruditíssima, é um clássico, e vocês verão que a vida de Lutero está cheia dessas coisas. Lutero não era uma pessoa de grande inteligência, era um homem de um talento poético, retórico notável, um tipo que reagia emocionalmente às coisas, não tinha condição intelectual de examinar, tá certo? E um tipo caracteristicamente alemão, você vai ver que isso na Alemanha, esse voluntarismo alemão é uma coisa clássica, todo mundo deveria conhecer. E sobretudo tem o seguinte, Lutero nunca foi protestante, Lutero é católico, e a igreja foi o Vaticano, quer dizer que espremeu o cara demais e de certo modo o provocou para que tomasse atitudes cada vez mais radicais que ele não queria tomar no começo. Então, dizer, empurraram o cara para virar inventor de uma religião. Quer dizer, é evidente que essa época, que o Eric Wegelin classifica como a época da confusão, tá certo? Não produziu nada capaz de orientar os seres humanos, porque os próprios personagens, a começar a turma do Vaticano, os católicos, os protestantes, estavam todos desorientados, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Leiam na História das Ideias Políticas do Eric Wegelin, que aliás era um luterano, e vocês vão entender perfeitamente por que nós não podemos, vamos dizer, nos ater ao que disseram Lutero e Calvino, como se fosse também palavra de evangelho. Porque aquilo que é palavra de evangelho não pode suprimir versículos do evangelho e dizer vai ficar assim mesmo. Por outro lado, aquilo que eu disse neste artigo aqui está muito incompleto, ainda tem muita coisa para dizer, mas também a isto ninguém responde coisa nenhuma. Mas, como é que começou essa discussão? Começou com um parágrafo de louvor a Nossa Senhora que eu escrevi ali. Eu disse que Nossa Senhora foi o melhor dos seres terrestres. E isso desencadeou uma onda de insultos, assim, velho gagá, vigarista, só fala merda, né? Comeu hóstia estragada, coisa desse tipo.
os caras dizem isso e depois dizem, não, o Olavo só sabe xingar, não tem argumentos. Os argumentos estão todos aqui, vocês não responderam nenhum. Mas vamos comentar o artigo aqui, eu vou ler e comentar para vocês. Um dos mitos preferidos da cultura americana é o de que a reforma protestante foi uma das fontes principais da liberdade religiosa, dos direitos individuais e da proteção contra os abusos do governo central. Some-se a isso a falsa crença weberiana, ou semi-weberiana, ou até pseudo-weberiana, de que a ética protestante gerou o capitalismo. Não é bem isso que Weber diz. E a única conclusão possível é que o cidadão de hoje em dia deve a Lutero e Calvino, no fim das contas, praticamente todos os benefícios legais, políticos e econômicos de viver numa democracia moderna. Muito bem, nós temos que reconhecer que é fato que as igrejas protestantes ajudaram a difundir as doutrinas democráticas, os ideais democráticos. Mas foi esse o tipo de regime que elas criaram? Quer dizer, não tem sentido você avaliar a influência histórica de uma determinada corrente de ação só pelo significado literal do texto. Você tem que ver o texto e as ações nas quais essas mesmas correntes traduziam o verdadeiro sentido das suas palavras. O sentido das palavras de um líder político, de um guia das massas, está na tradução em ações das suas palavras, e não só nas palavras tomadas isoladamente. Porque você vê, por exemplo, pregar a democracia, todos os comunistas pregam. Né? O Lula não é democrático, ele não acha que ele reagir contra 93% da população brasileira e impor a vontade de 1% é democrático? Ele acha. Então, as palavras só adquirem um sentido substantivo na hora que elas se traduzem em ação. E a ação é que traz mostra o verdadeiro significado dela. Então, para saber se de fato, né, as liberdades efetivas, não nominais, não apenas a liberdade está consagrada na lei é uma coisa, e ela existir na realidade é outra completamente diferente. Tá certo? Então, é inegável que na sociedade americana você ainda desfruta de muitas liberdades reais. Tá certo? Porém, não se pode negar que existe nesta sociedade aqui um fortíssimo elemento totalitário, que é o de controle da vida da vida privada do cidadão pelo Estado. Não só pelo Estado, como da própria comunidade. Não é isso? É uma sociedade na qual as pessoas têm a obrigação de se fiscalizar umas às outras e denunciá-las. Quer dizer, você denunciar pessoas à justiça por qualquer coisa, e se tornou uma norma nos Estados Unidos. O sujeito olhou feio para o outro vai para a justiça. Então, não é necessariamente um regime totalitário, mas que é uma sociedade totalitária, é. Eu estou vivendo aqui faz 10 anos, não posso negar isso aí. E vou mostrar a origem disso daqui a pouco. Então vamos lá. Mas tudo isso é propaganda, não história. Desde logo a supressão da autoridade política da Igreja, um dos objetivos declarados da reforma, que nisso concordava perfeitamente com Maquiavel e Lutero eram contemporâneos, né? E note bem, você nada entenderá do que eles fizeram se você não admitir, em primeiro lugar, que eles eram, acima de tudo, patriotas, nacionalistas. O sonho de Lutero não era uma igreja universal, era uma nova república alemã, um novo regime alemão. Salvar a Alemanha da influência estrangeira. Né? Que é uma ideia que vai perpassar a cultura alemã por séculos até chegar no nazismo. Quer dizer, Deutschland über alles, a Alemanha acima de tudo. Lutero pensava assim. Então ele queria criar um novo regime para a Alemanha que o tornasse imune à influência estrangeira. Para isso era preciso quebrar a autoridade política da igreja. Não era um motivo teológico, era um motivo puramente patriótico. É com isso que começa a coisa toda. Ao mesmo tempo, Maquiavel tinha uma proposta exatamente idêntica com relação à Itália. Tudo que ele escreveu foi para libertar a Itália da influência estrangeira. Então, esta é a época da fundação, da emergência dos Estados-nações. Então, quer dizer que uma pululação de sentimentos nacionalistas e teorias nacionalistas é uma das características dessa época, que é marcada, por exemplo,
começo do uso das línguas nacionais nas obras escritas. Antes, praticamente todo mundo escrevia uma língua internacional, que era o latim. Na Alemanha, continuaram usando o latim até o século XVIII, porque era considerada uma língua de cavalos. Ou seja, a Alemanha é um país tão atrasado, tão miserável, que a sua língua nacional, mesmo depois de consagrada na tradução da Bíblia por Lutero, continuou não sendo uma língua de cultura. Até o século XVIII. Você vê que Leibniz, o maior filósofo alemão do século XVIII, quase tudo que ele escreveu era em latim e francês. De vez em quando escreveu uma coisinha em alemão também. Mas a maior parte está em latim ou francês. Mas o próprio uso das línguas nacionais mostra ali uma tendência de afirmar a identidade nacional contra o sentido do Império Europeu. Todo mundo queria se desgarrar do Império Europeu, criar estados nacionais que, por sua vez, tinham a pretensão de se tornar impérios mundiais. Então, você tinha um Império Mundial Alemão, um Império Mundial Francês, um Britânico, etc, etc. Né? E Lutero entra nessa onda. Então, delinear o regime alemão e a igreja alemã em termos locais, isolando das concepções e influências estrangeiras, este foi o primeiro objetivo de Lutero, e isto perpassa toda a sua obra e cria uma linha de nacionalismo alemão que dura até o século XX. Hoje está praticamente dissolvida. Depois da guerra, o nacionalismo alemão se desmoralizou e ninguém mais tem coragem de falar isso. Mas até 1945 era isso que valia. Você vê a própria letra do hino nacional alemão, composta por Haydn, contém uma linha que não tem nenhum outro hino nacional do mundo. Deutschland über alles. A Alemanha acima de tudo. Você veja a imensa presunção disso aí. Quer dizer, o seu país está acima de tudo. Não é de algumas coisas. Não é acima dos outros países. Está acima de tudo. Tá certo? Muito bem. Desde logo a supressão da autoridade política da Igreja liquidava toda mediação espiritual institucionalizada entre o governo e o povo, reduzindo a sociedade a um campo de disputa entre duas forças apenas. De um lado, uma poeira dispersa de consciências individuais com suas crenças subjetivas infindavelmente variadas e variáveis, com o direito à livre interpretação da Bíblia. Cada um pode entender a Bíblia do jeito que quiser, portanto pode entender tudo do jeito que quiser. Então você tem opiniões individuais em profusão. De outro lado, a vontade de ferro do governante consolidada na doutrina da razão de Estado, que foi a doutrina que se afirmou justamente nesta época. Existe o famoso livro do Friedrich Meine, que eu sugiro que leiam, sobre a razão do Estado na história europeia. Foi essa época da razão do Estado. Necessidade incontroversa a qual ninguém podia se furtar. Não é preciso dizer... Quer dizer, você tem, por um lado, uma pululação de opiniões individuais. Então, você não tem um fator unificante. Qual é o único fator unificante que sobra? A razão de Estado, porque a razão de Estado se impõe uniformemente a todos. Então, ela se torna um fator unificante. Você não tem mais uma doutrina religiosa, tá certo? Que seja aceita uniformemente por todos e que possa servir de mediação entre o governo e o povo. Ou seja, com base nessa doutrina, o povo poderia julgar os atos do governante. Agora não tem mais isso. Agora só tem opinião individual. Então, o único fator unificante e ordenador do conjunto é a razão do Estado. Isso foi a situação de fato criada pelo protestantismo. Se ao mesmo tempo aparecem igrejas protestantes difundindo ideias democráticas, certo? Essas ideias vão ser consagradas na doutrina apenas, e não na realidade do Estado que está sendo construído. Por outro lado, não se pode esquecer que quem difundiu as doutrinas democráticas não foi a Igreja Reformada. Foi uma facção da Igreja Reformada que foi perseguida na Inglaterra pela Igreja Reformada, que mandou matar 40 mil pessoas no seu primeiro ano, e houve lá uma facção chamada os puritanos, que também eram revolucionários na cabeça deles, e que tiveram que fugir para a América. Ou seja, a América foi fundada por vítimas da Igreja Reformada, a qual também perseguiu os católicos. Ou seja, na Inglaterra todo mundo tinha direito à liberdade de opinião, exceto se você fosse católico ou puritano. Os puritanos fugiram para cá. E, respondendo
vamos dizer, a perseguição repressiva da Igreja Reformada, começaram a alardear ideias democráticas. Foi isso que aconteceu, não foi a reforma, meu filho, foram as vítimas da reforma. Né? Não é preciso dizer qual das duas forças acabou por prevalecer. O clássico estudo de Bertrand de Jouvenel, Du pouvoir, histoire naturelle de sa croissance, 1949, demonstrou de uma vez por todas que o crescimento do poder do Estado, com a consequente atrofia das liberdades individuais, é a mais nítida constante da história ocidental moderna, pouco importando se estamos falando de democracias ou de ditaduras. Portanto, não se trata da formulação doutrinal do regime, nem mesmo do texto dos seus diplomas legais. Trata-se da prática real, do que acontece na política real. Então, o poder do Estado cresce nas democracias como cresce nas ditaduras. Cresce, às vezes, por meios diferentes, mas cresce de qualquer maneira. Portanto, as liberdades individuais se atrofiam. Você veja o que acontece hoje, por exemplo, com essa campanha antitabagista. Começa a proibir você de fumar em certos lugares, depois você não pode fumar na rua, depois você não pode fumar na sua própria casa, mas pode continuar produzindo cigarro. Eu digo, se você quer eliminar isso completamente, proíba a produção e a venda. Por que você permite a produção e a venda, mas proíbe o consumo? Porque da produção e da venda você ganha imposto. Tá certo? Então, é claro que isso é uma imensa trapaça. O governo continua ganhando dinheiro. Veja, na França, a produção de cigarros é monopólio do governo. O governo produz todos os cigarros e proíbe fumá-los. É evidente que ele sabe que o pessoal não vai parar de fumar assim. É só para desmoralizar as pessoas, quebrar a sua vontade, obrigá-las a seguir o que o governo está dizendo. Não na esfera das atitudes políticas, mas da atitude mais individual que existe, que é você pegar um cigarro e acender. Mesmo na mais louvadas da democracia, o Estado é hoje o mediador e juiz soberano de todas as ações e relações humanas, até as mais particulares e íntimas, com uma sanha controladora e uma prepotência invasiva desconhecidas em todas as sociedades anteriores, com uma única exceção, a ditadura de João Calvino em Genebra, o que não é de maneira alguma uma coincidência. Você vê que enquanto a reforma em geral, suprimindo a mediação eclesiástica, deixava, vamos dizer, a massa dos indivíduos à mercê da única força unificante, que era a razão do Estado, ao mesmo tempo, um dos teóricos protestantes mais importantes, que é João Calvino, concebia a ideia de um Estado feito só de pessoas santas, e onde, portanto, o Estado tinha o direito de fiscalizar todos os atos da vida individual, inclusive os mais íntimos, e os cidadãos estavam obrigados a se espionar uns aos outros o tempo todo e denunciá-los para o Estado. Este foi o primeiro regime totalitário do mundo. Este regime foi uma coisa que nem os muçulmanos conceberam isto. Porque no Islã, com todo o aspecto totalitário que também existe, sem dúvida, espionar a vida privada é estritamente proibido. Existe até uma história do Califa Omar, que era um dos descendentes do cargo de Maomé, um dos califas, dos chefes do Islã, que um dia viu um barulho numa casa e olhou pela janela para ver o que estava acontecendo, e o pessoal estava fazendo uma suruba. E ele puxou da espada e disse, está todo mundo preso. E eles responderam, não, quem está preso é você, porque você está espionando. E ele embanhou a espada, disse desculpe, eu vexame e foi embora, quietinho. Então, a vida privada no Islã ainda é sagrada. É a história de que a casa de um homem é o seu castelo, como se diz na Inglaterra. Em Genebra não era assim. Na Suíça de Calvino não era assim. A casa de um homem é uma casa de vidro que está sendo espionada pela autoridade eclesiástica lá fora e espionada pelos vizinhos que vão denunciá-lo. Então, vamos dizer, o totalitarismo é uma invenção de João Calvino. Não existiu nada disto no mundo antes. Nem nas tiranias islâmicas isso existia. Ora, mas é evidente que isso é uma consequência imediata da própria proposta de Lutero.
João Calvino simplesmente tirou uma consequência. Falou, olha, se só o que governa é a razão do Estado, é necessário que a razão do Estado seja cristianizada. Hã? É uma coisa, se você aceita a premissa, você tem que aceitar a consequência. Quer dizer, não podemos acusar Calvino de ter sido ilógico. Ele tirou a consequência teórica e doutrinal de uma situação de fato que tinha sido criada pela própria reforma. Hã?